Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando então o nosso estudo. Vou fazer novamente aqui a introdução. Nós vamos para a nossa Revista Espírita, mês de maio de 1862, estudando aqui sobre as exéquias do senhor Sanson, ele que era membro da Sociedade Parisiense, e ele então veio a desencarnar, e aí então Kardec traz para nós um pouquinho dessa história, que é tão interessante, né? Paraná. Então vamos lá, Revista Espírita então, as exéquias. Kardec diz o seguinte na introdução, lembrando, né, que aqui nós teremos então a primeira parte da entrevista que Kardec faz com o senhor Sanson, e depois na segunda parte da entrevista Kardec está em mês de junho, então a gente vai lá para Conversas Familiares de Além Túmulo, né? E Kardec também publica toda não, né? Uma parte dessa história no livro O Céu e o Inferno, né? E como eu sempre falo para vocês, por isso que é importante a gente conhecer o conteúdo da Revista Espírita, porque Kardec ele coloca sempre na íntegra esse material na revista e depois ele faz um ajuste no texto para publicar nas obras básicas, como foi o caso do Céu e Inferno, né? Então, para quem lê a história do senhor Sanson no Céu e Inferno, não tem ideia da extensão do material que é publicado sobre ele na Revista Espírita, né? Mas nós estamos aqui buscando então esse conhecimento mais aprofundado. Então vamos lá. Exéquias do senhor Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris. Um dos nossos colegas, o senhor Sanson, faleceu em 21 de abril de 1862, depois de mais de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo a morte, enviara uma carta à sociedade, datada de 27 de agosto de 1860, da qual extraímos a seguinte passagem. Então é bem coisa, né? O senhor Jobard, o senhor Sanson, eles que eram espíritas praticantes e muito ativos, né, nas atividades da sociedade, o senhor Sanson em Paris e o senhor Jobard lá em Bruxelas, e aí nós vimos então que eles pediram para que Kardec fizesse a evocação deles após a desencarnação, se viesse a acontecer. No caso do senhor Sanson, ele já tinha previsto isso por causa dessa doença, né, que veio acompanhando durante esse último ano, né, mais de um ano Kardec coloca. E o senhor Sanson já tinha deixado meio que pré-estabelecido que caso ele desencarnasse, que ele autorizaria, e não só autorizaria, mas pediria para que fosse feita a evocação, para que ele então, como um estudioso espírita, ele pudesse trazer as impressões do plano espiritual a partir da visão que o Espiritismo traz, né? Então, a gente tem esses dois materiais que são bem interessantes. Então aqui vamos lá. A carta do senhor Sanson, então. Caro e distinto presidente, aqui dirigido a Kardec. Em caso de surpresa pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos lembrar um pedido feito há cerca de um ano, o de evocar o meu espírito o mais imediatamente possível e tantas vezes quanto julgardes conveniente, a fim de que, membro inútil de nossa sociedade, durante a minha presença na Terra, possa servir-lhe em alguma coisa no além-túmulo, dando-lhe os meios de estudar nessas evocações, fase por fase, as diversas circunstâncias que se seguem ao que o julgo chama a morte, mas que para nós espíritas não passa de uma transformação, segundo as vistas impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim a que se propõe. Lembrem que nós estudamos ontem, né, no livro dos Espíritos, lá no capítulo 6º da Vida Espírita, sobre os funerais, né, e as homenagens aos mortos. E aí nós comentamos, né, que geralmente falar de morte acaba sendo um grande tabu, mas que nós aprendemos a estudar a morte a partir da visão espírita, como sendo ali uma pequena experiência, se comparada à experiência
da presença do espírito como encarnado e depois da continuidade do espírito na vida espiritual, no mundo espiritual, né? Então aqui o senhor Sanson traz aqui a mesma ideia. E segue. Além dessa autorização e pedido de me dar a honra dessa espécie de necropsia espiritual, que meu insignificante avanço como espírito talvez torne estéril, como em que a vossa sabedoria, que por certo vos levará a não prosseguir os ensaios além de um certo número, ouso pedir-vos pessoalmente, bem como a todos os meus colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso permitir aos espíritos bons que me assistam com seus conselhos benevolentes, em particular a São Luís, nosso presidente espiritual, com vistas a me guiar na escolha e no momento de uma reencarnação, porque desde já isso me preocupa bastante. Tremo de me enganar quanto às minhas forças espirituais e de pedir a Deus, cedo demais e muito presunçosamente, um estado corporal no qual não pudesse justificar a bondade divina, o que, em vez de servir a meu adiantamento, prolongaria a minha estada na terra ou alhures, caso eu falisse. Então, aqui nesse primeiro trecho dessa carta, vejamos aqui a humildade que o Sr. Sanson, estudioso, praticante, ele se coloca diante da grandiosidade do trabalho que a doutrina espírita, que a sociedade fazia em prol da doutrina espírita. E ele pede aqui exatamente que haja, então, essa intercessão por parte dos amigos da sociedade, em especial a São Luís, para que possa orientá-lo no planejamento de uma próxima reencarnação. Que ele não tenha aquela pretensão e aquela presunção de querer fazer escolhas precipitadas, para poder imaginar que ele cresceria espiritualmente, mas que diante dessa empolgação e da nossa própria imaturidade, pudesse fazer escolhas que muito mais atrasasse do que adiantasse. Então que ele pudesse ter essa sabedoria e esse amparo para poder iniciar essa nova fase que agora ele começava, E ele acabou de desencarnar, já estava preocupado com a próxima encarnação. E ele segue aqui a carta, Kardec dá um salto aqui e coloca outro trecho. Pois é. Contudo, tendo toda a confiança na mansuetude e na indulgente equidade de nosso Criador e de seu Divino Filho, e enfim, esperando sofrer com humildade e resignação a expiação de minhas faltas, salvo aquelas que a misericórdia do Eterno julgar por bem perdoar-me, repito, minha grande preocupação é o medo pungente de enganar-me na escolha de uma reencarnação, caso não fosse auxiliado e guiado pelos espíritos santos e benevolentes que poderiam julgar-me indigno de sua intervenção se a isso fossem solicitados apenas por mim. No entanto, a comiseração desses benfeitores poderia ser despertada desde que, pela caridade cristã, fossem invocados por todos vós em meu benefício. Assim, tomo a liberdade de recorrer à vossa proteção, caro presidente, e a todos os meus honrados colegas da Sociedade Espírita de Paris. Aqui depois Kardec então faz um comentário a respeito dessa carta. Para correspondermos ao desejo do nosso colega de ser evocado o mais cedo possível depois da morte, fomos à Câmara Ardente com alguns membros da sociedade e, em presença do corpo, estabeleceu-se a conversa que se segue, 1 hora antes da inumação, quer dizer, 1 hora antes de fazer o sepultamento. Olha que coisa curiosa que a gente encontraria nesse momento, Imaginemos o seguinte cenário. Nós vamos, então, uma pessoa próxima dos nossos trabalhos, que tem essa compreensão, vem a desencarnar. Nós vamos, então, até o cemitério, durante ali a preparação do velório, para que ele seja depois sepultado, nós nos reunimos em torno do corpo e fazemos a evocação do espírito. E através ali de um médium de psicografia ou de psicofonia, começaríamos então ali a conversar com o espírito
antes do seu sepultamento. Olha que coisa, é um trabalho muito racional, é um trabalho de muita confiança, que a gente percebe isso naqueles membros da sociedade. Hoje nós vemos isso quase que impossível. Né, o temor, a insegurança, ou até mesmo, né, a falta de prática para esse tipo de atividade, né, mas lá era feito. Vamos lá. Éramos movidos por um duplo objetivo, o de satisfazer a sua última vontade, e mais uma vez observar a situação da alma num momento tão próximo da morte, e isso num homem eminentemente inteligente e esclarecido, profundamente penetrado nas verdades espíritas. Queríamos constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, a fim de colher as suas primeiras impressões. Na espera, como se verá, não foi vã. Nossa espera, como se verá, não foi vã. Por certo, cada um encontrará, como nós, um elevado ensino na descrição que ele faz do próprio instante da transição. Acrescentamos, no entanto, que nem todos os espíritos estariam aptos a descrever esse fenômeno com tanta lucidez quanto ele o fez. O Sr. Sanson deu-se conta de sua morte e de seu renascimento, circunstância pouco comum e que se devia à elevação de seu espírito. A mãe me colocou no pensamento científico. Pois é aquela, realmente ali um pensamento científico, a caridade, a vontade que todos eles têm de explorar essa experiência e trazer esses detalhes para registrar nas obras espíritas, né? Bom dia, abraço. Então aqui, evocação. Acorro ao vosso apelo para cumprir a minha promessa. Kardec, então, aqui. Meu caro Sr. Sanson, cumprimos um dever, que também é um prazer, de vos evocar o mais cedo possível, depois de vossa morte, como havíeis desejado. E lhe responde o Sr. Sanson, é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder comunicar-se. Agradeço a vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Então olha só que interessante, né? Nós vimos no livro Voltei, o irmão Jacó, Frederico Figner, trazendo ali detalhes da sua desencarnação também. E ali ele fala, né, que do seu desprendimento, da desconexão do perispírito com o corpo físico, as impressões que ele sentia, um choque muito intenso e profundo na região da cabeça após o desligamento, né? Então aqui o Sr. Sanson fala que ele se sente fraco e treme. E o irmão Jacó também fala sobre isso, que ele foi inclusive carregado pelos espíritos na transição, né, do corpo físico até aquela colônia para onde ele foi conduzido. 3. Estáveis tão doente que só agora julgamos ser possível perguntar como vos sentis. Ainda acusais dores? Que sensação experimentais comparando a situação presente com a de 2 dias atrás? Então a gente viu mais de 1 ano de sofrimentos intensos e agora o espírito já no mundo espiritual, liberto do corpo físico, 2 dias após, como ele se sente? Responde, minha posição é bem feliz, porquanto nada mais sinto de minhas antigas dores. Estou regenerado e em estado de novo, como dizeis. A transição da vida terrena à vida dos espíritos, a princípio, me havia deixado tudo incompreensível. Porque às vezes permanecemos alguns dias sem recobrar a lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus pedindo-lhe poder falar àqueles a quem amo, e Deus me ouviu. Então aqui, esse estado de perturbação que ele comenta, nesse caso, pelo fato de ter solicitado esse auxílio para que pudesse se manifestar, certamente ele recebe o amparo dos espíritos amigos para que ele tivesse mais lucidez, ficasse mais fortalecido naquele momento para poder se comunicar. O mesmo nós podemos entender também com o próprio
Frederico Figner, que quando então ele estava naquele momento da desencarnação, ele teve a oportunidade de registrar momentos muito detalhados da sua desencarnação. Quer dizer, o corpo físico morre, o desprendimento começa a acontecer, a sua mente se encontra lúcida para fazer todos os registros, e certamente tudo isso só foi possível com o auxílio dos espíritos, que devem ter ali feito uma transfusão fluídica bastante expressiva para que ele pudesse manter aquele equilíbrio, já que esse momento de transição afeta todos nós, principalmente porque é uma saída do corpo físico, que é um corpo muito denso, um vínculo muito profundo, que se deu durante ali décadas e décadas, dependendo ali da idade de cada um, e de repente ele se liberta e passa para o plano espiritual. Quer dizer, essa transição certamente provoca um grande abalo no espírito, nesse termo de desorientação, de falta de compreensão e lucidez. Muitos, inclusive, são até adormecidos para facilitar esse processo. E aqui, no caso, ele pediu então esse apoio, e aí certamente nós já podemos deduzir com facilidade que esse auxílio veio para ajudá-lo a trazer essa experiência para que ela fosse registrada aqui nas obras doutrinárias, né? Pois é, Brás, né? Dali ele, geralmente, né, dependendo do merecimento que ele tem, ele desencarna inconsciente, para que chegando ao mundo espiritual, ele então começa a despertar e começa a ter uma noção do que possa ter acontecido inicialmente, né? Mas no caso aqui foi diferente. Pergunta número 4. Depois de quanto tempo recobrastes a lucidez? Ao cabo de 8 horas. Deus, eu vô-lo repito, me dera uma prova de sua bondade. Tinha-me julgado digno e eu jamais lhe serei suficientemente grato por isso. Então, 8 horas ele já tinha essa lucidez. Então, quer dizer, aconteceu aquele momento de desorientação, mas foi um momento muito rápido, um momento muito breve para que ele pudesse rapidamente já retomar a sua consciência. Estais bem certo de que não mais pertenceis ao nosso mundo? Como o contatais? Oh, certamente. Não, eu não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós, para vos proteger e sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias de minha vida. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve exaltar a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, numa palavra, transformado. Não mais reconheceríeis o velho enfermo, que devia tudo esquecer, deixando longe de si todos os prazeres, toda a alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus, a irradiar-se na imensidade. Gostaria muito de poder falar aos meus filhos, pois lhes ensinaria aquilo que sempre tiveram má vontade para crer. Olha que interessante, né? O Sr. Sanson, um trabalhador, um espírita dedicado a essas tarefas, como a gente imaginava, né? Porque geralmente a gente não tem esse detalhe. Por exemplo, Kardec e Amélie Baudin, os dois eram espíritas e trabalhavam, né? Ele trabalhava intensamente e ela ali o apoiava e o ajudava muito no desenvolvimento das tarefas. Então a gente imagina que esses homens eminentes que fizeram parte da sociedade parisiense naquela época, dava a impressão de que suas famílias estavam todas de acordo com aquilo que o trabalho solicitava. Mas aqui a gente vê que o Sr. Sanson, embora fosse alguém importante nas atividades da sociedade, dentro de casa ele não tinha o mesmo apoio. Por isso ele coloca, gostaria muito de poder falar aos meus filhos, pois lhes ensinaria aquilo que sempre tiveram uma vontade de crer. Então não quer dizer que o fato de ser espírita naquela época era porque a família estava toda harmonizada, era aquele conjunto de espíritos que reencarnaram, todos eles com o mesmo objetivo, que nada. Muitas vezes ali o indivíduo estava sozinho dentro de casa, a família não concordava, não se interessava, muitas vezes criava até atrito. Basta a gente lembrar da própria história do Chico.
Quando nós vemos ali, quando ele começou a fazer os trabalhos, a primeira ideia que o pai dele tinha era poder se beneficiar da fama que o Chico estava tendo. Os irmãos não se interessavam, aquele monte de irmão que ele tinha. Então a gente vê assim que, começando nesse detalhe, já traz um pouquinho para nós sobre a vida pessoal daquelas pessoas. Como elas, então, lidavam com aquilo que a doutrina espírita solicitava em termos de dedicação e esforço, e aquilo que ele enfrentava dentro dos lares para essa finalidade, né? Então, a gente vê ali o lado pessoal, o lado humano desses nomes que nós lemos aqui, né? Seguindo, que sensação produziu em vós o vosso corpo aqui ao lado? Então, mais uma vez, né? Eles estavam do lado do caixão dele falando com ele. Pobre corpo meu, ínfimos despojos, deves retornar ao pó. Quanto a mim, guardo boa lembrança de todos os que me estimavam. Olho essa pobre carne deformada, morada de meu espírito, prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste o meu espírito e o sofrimento 10 vezes santo deu-me um lugar bem merecido, pois que recobro imediatamente a faculdade de vos falar. E aí a gente vai ao encontro daquela questão lá da questão 309, se eu não me engano, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a importância que o corpo dá que o espírito dá ao corpo que ficou, aos seus despojos, né? É aquela veste aquela veste imprestável. Né? Então aqui é aquele espírito que realmente tem consciência da sua natureza espiritual, independente de ser espírita, mas ele tem consciência da sua natureza espiritual e, portanto, ele não tem aquele apego que nós ainda, geralmente espíritos materializados, espíritos que veem no mundo material a nossa única realidade, perder o corpo é perder o contato com aquilo que nós valorizamos tanto nesse mundo. No caso dele, ele traz exatamente essa resposta que é compatível com aquilo que os instrutores espirituais trouxeram para nós. 7. Conservastes o juízo até o último instante? Então, lá no livro Voltei também, a gente vai acompanhando, né, que o irmão Jacó ele vai percebendo que o corpo dele começa a decair, a sua consciência começa a ficar levemente embaraçada, ele percebe ali que o corpo se desliga, mas o espírito começa então a se desprender. Então ele também mantém esse momento de lucidez. E Kardec pergunta exatamente isso. Até aquele último momento ele estava lúcido? Sim, meu espírito conservou as faculdades. Eu não mais via, mas pressentia. Toda a minha vida desdobrou-se ante a minha lembrança, e meu último pensamento, minha última prece, foi para vos falar o que agora faço. Pedi a Deus que vos protegesse, a fim de que o sonho de minha vida se realizasse. O sonho da vida dele era poder se comunicar depois que morresse. Olha só. Tivestes consciência do momento em que o vosso corpo exalava o último suspiro? Que se passou convosco naquele momento? Que sensação experimentastes? A vida se parte e a vista, ou antes, a visão do espírito se extingue. Deparamo-nos com o vazio, com o desconhecido, e levados não sei por que sortilégio, nos encontramos num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Não sentia mais, não me dava conta, e, no entanto, uma felicidade inefável me enchia. Não mais sofria a opressão da dor. Aqui ele traz, né, uma visão mais subjetiva, meio poética, né, mas não traz aquela clareza que nós gostaríamos que ele detalhasse exatamente, né, o último suspiro, como foi. Cheguei a comentar com vocês uma vez que eu fui fazer fui me submeter a uma cirurgia e era anestesia geral. E aí, usando dessa mesma curiosidade, eu falava assim, bom, então eles vão injetar uma medicação endovenosa e depois vem aquela máscara com aquele gás que você inala e você depois acaba adormecendo, né?
E eu pensei assim, eu vou tentar ficar acordado até o último instante para tentar ver que horas que eu apago. E aí você vai ficando, aquela máscara começando a incomodar e tudo mais, aí o médico começa, conta até 10, aí você fala 1, 2, parou, pronto, já foi. Né? Então até nessa hora, foi um momento angustiante inclusive, porque eu estava me incomodando, querer ficar acordado, lutar contra a anestesia, né? Mas é uma coisa de curiosidade que a gente tem, né? Mas enfim, a anestesia deu certo, eu acordei algumas horas depois, sem saber do que tinha acontecido. Mas aqui então, se tivesses consciência, então ele responde dessa forma mais poética, né? Tendes ideia do que pretendo ler junto à vossa sepultura? Kardec coloca, então, porque já tinha um discurso pronto, né? Para fazer ali as homenagens dele. Então ali uma observação. E aí é bem interessante, né? Porque como acontece nas homenagens fúnebres, o pessoal prepara, né? Prepara ali um discurso, prepara um texto que possa trazer ali, né? Aquela mensagem adequada, bem direcionada durante essas homenagens, né? E não algo feito de uma forma improvisada. E naquela época, principalmente, eles gostavam muito de fazer esses cerimoniais. Então Kardec põe aqui uma observação antes da resposta. Mal eram pronunciadas as primeiras palavras da pergunta, o espírito respondeu, sem deixar que o quesito fosse completado. E respondeu mais, sem ser perguntado, a uma questão que se havia estabelecido entre os assistentes, quanto à oportunidade de ler essa comunicação no cemitério, tendo em vista certas pessoas que poderiam não compartilhar de tais opiniões. Então, quer dizer, a ideia que eles tinham era, após ali, durante o momento do sepultamento, eles pudessem ler essa comunicação que está tendo. E o grande receio era, né, que as pessoas não iam ali gostar muito, porque não eram adeptas à doutrina espírita, muitas vezes até vinculadas a outra filosofia, mas que combatia o espiritismo, né? Então ia criar ali uma coisa meio desconfortável. Então o espírito responde, meu amigo, eu sei, pois vos vi ontem e vos vejo hoje e minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Falai, a fim de que me compreendam e vos estimem. Nada temais, pois respeitam a morte. Falai, pois, a fim de que os incrédulos tenham fé. Adeus. Falai, coragem, confiança, e que meus filhos possam converter-se a uma crença respeitável. Adeus, Sr. Sanson. Então aqui vai acontecendo o que nós vamos ler depois, que vão ser as homenagens durante o sepultamento dele. Então a segunda parte dessa comunicação que eu falei para vocês, que se encontra publicada lá no livro Céu e Inferno, ela vem depois, lá no mês de junho, nas conversas familiares de além-túmulo. Então vamos deixar assim, vamos deixar aqui o nosso cronograma seguir, então eu não vou antecipar, vamos esperar aqui primeiro ler todas essas homenagens, tudo isso que aconteceu, para depois então nós lermos aquilo que o Sr. Sanson trouxe. Então nós vamos acabar essas exéquias, essas homenagens. Quando nós acabarmos, aí a gente vai lá para o mês de junho, dar esse salto temporal para resgatar essa segunda parte da comunicação e depois nós seguimos aqui com os próximos artigos, para a gente não perder, né, esse clima que o Sr. Sanson trouxe para nós. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não vos apavore, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se tiverdes sabido viver bem. Uma felicidade, se estiverdes merecido dignamente as vossas provas e as tiverdes cumprido convenientemente. Repito, coragem e boa vontade. Não ligueis aos bens da terra senão medíocre valor, e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem atentar contra o bem-estar alheio, sem causar a si próprio um imenso mal moral. Que a terra seja mais leve. Então ele ditou isso daqui durante ali a cerimônia final. Nota: depois da cerimônia, alguns membros da sociedade se reuniram
e receberam espontaneamente a seguinte comunicação que estavam longe de esperar. Enquanto isso, a mãe me colocou, né? Uma vez tive uma pneumonia e acho que teve um momento em que estava em um lugar, sendo levada pela minha avó paterna, e ela me falava que logo o meu desconforto terminaria. No momento a seguir, acho que recobrando um certo grau de consciência, eu parei e perguntei, e a minha mãe? Não posso deixá-la só. Então eu voltei e acordei. Olha que interessante. Experiências curiosas que a gente vai vivendo, né? Muito legal. Muito bem. Então aqui, essas comunicações foram chegando, e Kardec então coloca aqui para nós. Chamo-me Bernardo e vivi em 96. Aqui Kardec coloca uma nota de rodapé, se referindo ao ano de 1796, talvez? Uma dúvida, né? Então, chamo-me Bernardo e vivi em 96, em Passy, então um vilarejo. Eu era um pobre coitado, ensinava e só Deus sabe os dissabores que tive de suportar. Que tormento prolongado, anos inteiros de preocupações e sofrimentos. E eu amaldiçoei a Deus, ao diabo, aos homens em geral e às mulheres em particular. Entre essas, nenhuma veio dizer coragem, paciência. Foi preciso viver só, sempre só, e a maldade me tornou mal. Desde então erro pelos lugares onde vivi, onde morri. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vos ouvi falar hoje, vossas preces me sensibilizaram profundamente. Acompanhastes um bom e digno espírito, e tudo quanto dissestes e fizestes me comoveu. Eu estava em numerosa companhia, e em comum oramos por todos vós, pelo futuro de vossas santas crenças. Orai por nós, que necessitamos de socorro. O espírito Sanson, que nos acompanhava, prometeu que pensaria em nós. Desejo reencarcerar. Então aqui ele colocou esse nome, a fim de que minha prova seja útil e conveniente ao meu futuro no mundo dos espíritos. Adeus, meus amigos. Falo assim porque amais os que sofrem. Para vós, bons pensamentos, futuro feliz. Então, assim, é bem interessante porque ontem mesmo nós tivemos aquela mensagem do nosso amigo Edivaldo, que contou um pouco da sua experiência para nós. Então, é interessante a gente ver que espontaneamente uma mensagem chega naquele momento do sepultamento para um espírito falar sobre aquele contexto, que ele se encontrava ali meio rebelde, meio revoltado, mas vendo ali toda a cerimônia, toda a atenção e todo o carinho que eles deram para o Sr. Sanson, para aquele objetivo que eles estavam ali elaborando, que era essa comunicação, esse espírito então foi sensibilizado. Então essa mesma espontaneidade que veio na época de Kardec, nós temos o privilégio de também experimentar aqui nos nossos estudos, o que nós agradecemos muito pelos amigos espirituais por nos permitir vivenciar essa experiência dessas comunicações. E segue aqui então, Kardec continua. Como esse episódio se liga à evocação do Sr. Sanson, julgamos por bem mencioná-lo, porque encerra iminente assunto de instrução. Cremos cumprir um dever recomendando esse espírito às preces de todos os verdadeiros espíritas. Elas não poderão, senão, fortalecê-lo em suas boas resoluções. A conversa com o Sr. Sanson foi retomada na sessão da Sociedade, na sexta seguinte ao dia 25 de abril, e deve ser continuada, que vai ser exatamente aquela publicada no mês de junho. Aproveitamos a sua boa vontade e as suas luzes para obter novos esclarecimentos, tão precisos quanto possível, sobre o mundo invisível, comparado com o visível, principalmente sobre a transição de um ao outro, o que interessa a todo mundo, considerando-se que todas as criaturas, sem exceção, haverão de passar por isso. O Sr. Sanson prestou-se à sua benevolência habitual,
Aliás, como se viu, era seu desejo antes de morrer. Suas respostas formam um conjunto muito instrutivo e de um interesse tanto maior quanto emanam de uma testemunha ocular que analisa ela mesma suas próprias sensações, exprimindo-se ao mesmo tempo com elegância, clareza e profundidade. Publicaremos a continuação em nosso próximo número. Então vamos seguindo. Um fato importante a ser destacado é o que o Sr. Lemarie, médium que serviu de intermediário no dia do enterro e nos dias subsequentes, jamais tinha visto o Sr. Sanson e não conhecia o seu caráter, nem a sua posição, nem os seus hábitos. Não sabia se tinha filhos e menos ainda se esses partilhavam ou não de suas ideias sobre o espiritismo. É, pois, de modo inteiramente espontâneo que o Sr. Lemarie fala do assunto, revelando-se o caráter do morto pelo lápis do médium, sem que a imaginação deste último pudesse influenciar no que quer que fosse. Um fato não menos curioso, e que prova não serem as comunicações o reflexo do pensamento, é a de Bernardo, em quem nenhum dos assistentes poderia pensar, porque desde que o médium tomou o lápis, supôs-se que provavelmente seriam desses espíritos habituais, Balúzio ou Sonet. Nesse caso, dever-se-ia perguntar do pensamento de quem aquela comunicação seria o reflexo. Então Kardec aqui, além de tratar do assunto de uma forma objetiva, que era a desencarnação do Sr. Sanson e a comunicação que ele trouxe, ele também faz uma observação a respeito da legitimidade da comunicação. Quando ele fala, por exemplo, que o médium não conhecia o espírito, que o Bernardo, esse espírito que teria desencarnado em 1796, veio se comunicar, ninguém conhecia esse espírito. Então, muitas vezes, é sempre dito, inclusive na atualidade, o nosso querido e saudoso Dr. Padre Quevedo, ele então comentava bastante sobre o Chico, com muito carinho, com muito respeito, mas ele trazia aquele tom desafiador quando ele falava da mediunidade, dizendo, por exemplo, que das duas uma, ou o médium, no caso o Chico, ou outros médiums também, tinham informações prévias sobre as pessoas que poderiam, por exemplo, através de uma entrevista prévia, fornecer informações para que o médium pudesse elaborar aquela carta, e aí já entraria, naquele caso, quase que uma fraude, porque ele colocaria na comunicação informações que foram dadas previamente e que não são legítimas, como se o espírito estivesse falando, ou quando o médium, então, aí já entra o fenômeno da parapsicologia, especialmente ali da telepatia, quando o médium, então, ou no caso ali o sensitivo, ou no caso do paranormal, ele capta o pensamento das pessoas presentes. Então ali que não tem, segundo o Padre Quevedo, ele dizia que não tem nada de espírito se comunicando. Ou é o médium pegando o pensamento das pessoas, ou houve uma fraude. E aí então Kardec traz exatamente esse tipo de comentário, porque naquela época também era assim. Para dizer assim que essas informações... Então, primeiro, o médium não sabia do Sr. Sanson, não conhecia a sua vida pessoal, e, portanto, não teria sido ele que teria criado essas informações. E depois do espírito Bernardo que trouxe ali a sua comunicação. Então, até nesse ponto, Kardec procura trazer, então, ali uma gota, uma pequena luz de orientação a respeito das práticas e também ali da veracidade das comunicações espíritas. Mas muito bem. Discurso do Sr. Allan Kardec no enterro do Sr. Sanson. Senhores e caros colegas da Sociedade Espírita de Paris, é a primeira vez que conduzimos um dos nossos colegas à sua última morada. Este a quem vimos dizer adeus, vós o conhecestes e soubestes apreciar as suas eminentes qualidades. Lembrando-as aqui, eu não diria senão o que todos já sabeis: coração eminentemente reto,
de uma lealdade a toda prova, sua vida foi a de um homem de bem, em toda a acepção do termo. Penso que ninguém protestará contra esse testemunho. Essas qualidades ainda eram realçadas por grande bondade e extrema benevolência. Haveria necessidade de ter praticado ações brilhantes e deixar um nome à posteridade? Por certo, isso não lhe daria um lugar melhor no mundo onde agora se encontra. Se, pois, sobre a sua tumba não vamos deixar uma coroa de louros, todos quantos o conheceram aqui depositam na sinceridade de sua alma coroas mais preciosas ainda, as da estima e a da afeição. Como sabeis, senhores, o senhor Sanson era dotado de uma inteligência pouco comum e de uma grande justeza de apreciação ainda mais desenvolvida por uma instrução ao mesmo tempo variada e profunda. De uma simplicidade patriarcal na maneira de viver, ele auria dos recursos do seu próprio espírito os elementos de uma incessante atividade intelectual que aplicava em pesquisas, em invenções, sem dúvida muito engenhosas, mas que infelizmente não lhe trouxeram nenhum resultado. Era um desses homens que jamais se aborrecem, porque estão sempre a pensar em algo sério. Embora sua posição o tivesse privado daquilo que fez as delícias da vida, seu bom humor jamais se alterava. Creio não exagerar, dizendo que ele era o tipo do verdadeiro filósofo. Não do filósofo cínico, mas daquele que está sempre contente com o que tem, sem jamais se atormentar pelo que não possui. Esses sentimentos, por certo, constituíam o fundo de seu caráter, mas nos últimos anos foram singularmente fortalecidos por suas crenças espíritas. Elas o auxiliaram a suportar longos e cruéis sofrimentos com uma paciência e uma resignação verdadeiramente cristãs. Não há um só dentre nós que, o tendo visto em seu leito de dor, não se tenha edificado com sua calma e com sua inalterável serenidade. Desde muito ele previa o seu fim, mas longe de se assustar, o esperava como a hora da libertação. É que a fé espírita proporciona, nesses momentos supremos, uma força da qual só se dá conta aquele que a possui, e essa força o Sr. Sanson a possuía em grau supremo. O que é então a fé espírita? Talvez perguntem alguns dos que me ouvem. A fé espírita consiste na convicção íntima de que temos uma alma, que esta alma, ou espírito, que é a mesma coisa, sobrevive ao corpo, que é feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal que fez durante a vida. Dirão que isso é do conhecimento de todos. Sim, exceto dos que creem que tudo se acaba quando morremos, e estes são mais numerosos do que se pensa nesse século. Assim, segundo esses últimos, os despojos mortais que temos sob os nossos olhos e que estarão dentro de alguns dias reduzidos ao pó, será tudo quanto restaria daquele a quem pranteamos. Assim, viemos prestar homenagem a quem? A um cadáver. Porque da sua inteligência, de seu pensamento, das qualidades que o faziam amar, nada restará. Tudo será aniquilado, como sucederá conosco quando morremos. Essa ideia do nada que nos aguarda não tem algo de pungente, de glacial? Quem é que, em presença desse túmulo entreaberto, não sente correr um arrepio nas veias só de pensar que amanhã, talvez, o mesmo lhe acontecerá e que depois de umas padejadas de terra lançadas sobre o seu corpo, tudo estará terminado para sempre. Depois de tudo isso, quem não pensará mais, não sentirá e não amará de modo mais intenso? Mas ao lado dos que negam, há um número maior ainda dos que duvidam, porque por não terem uma certeza positiva para os quais a dúvida é uma tortura. Aqui a gente pode encontrar, por exemplo, na grande maioria das religiões,
que trazem uma visão do mundo espiritual que muitas vezes a razão não aceita. Então ele quer acreditar, mas ele tem essas dúvidas de como realmente as coisas são, ou as coisas podem ser. Todos vós que credes firmemente que o Senhor Samson tinha uma alma, que pensais em que se tenha ela tornado? Onde está? O que faz? Direis, se pudéssemos saber. Jamais a dúvida teria entrado em nosso coração. Sondai bem o fundo de vossos pensamentos e convencei-vos de que já aconteceu a vários dentre vós, falando da vida futura, dizer: e se não fosse assim? E dizíeis isso porque não a compreendíeis, porque dela fazieis uma ideia que não podia conciliar-se com a vossa razão. Exatamente aquilo que nós falamos agora, né? Aquilo que os outros falam, que parece ser belo, mas na nossa crença, na nossa razão, na verdade, a gente pensa, isso é impossível de acontecer. Como, por exemplo, né, imaginar o céu, o inferno, todas as imagens e figuras que geralmente são transmitidas, né, pelas religiões tradicionais, a nossa razão diz, não, é impossível isso. As coisas não são assim. Mas se elas não são assim, como elas seriam exatamente? Pois bem, o Espiritismo vem fazê-la compreendida. Vem, por assim dizer, tocá-la com o dedo e fazer com que seja vista. Vem torná-la tão palpável, tão evidente, que negá-la seria negar a própria luz. Em que se tornou então a alma do nosso amigo? Está aqui ao nosso lado, ouvindo-nos e penetrando o nosso pensamento, julgando o sentimento que cada um alberga nessa triste cerimônia. Esta alma não é o que vulgarmente pensam, uma chama, uma centelha, algo vago e indefinido. Não a vereis, conforme as ideias supersticiosas, correr à noite pela terra como um fogo fátuo. Lembre que o fogo fátuo, né, é aquela chama que é provocada, que hoje se sabe, né, pelo gás metano, que é liberado, né, pela decomposição da matéria orgânica nos cemitérios. Então é aquele fogo azul que de vez em quando aparece, e isso faz com que as pessoas fiquem bastante assustadas sobre isso, né? Então ele está dizendo que o espírito então não seria essa luz que fica rodando de um lado para o outro no meio dos túmulos. Não, ela tem forma, um corpo como em vida, mas um corpo fluídico, vaporoso, invisível aos nossos sentidos grosseiros e que, no entanto, sob determinadas condições, pode tornar-se visível. Quando esse envoltório está gasto e não mais pode funcionar, cai como a casca de um fruto maduro e a alma o abandona como se deixasse uma roupa velha, que já não serve para nada. É esse envoltório da alma do Sr. Samson, é esta velha roupa que o fazia sofrer, que está no fundo da cova, e tudo o que há nele é tudo o que há nele, é tudo o que há dele. Mas conservou o envoltório etéreo, indestrutível, radioso, que não está sujeito nem às doenças, nem às enfermidades. É assim que está entre nós. Só um instantinho. Mas não penseis que esteja só. Aqui se acham milhares deles no mesmo caso, que assistem às despedidas que fazemos àqueles que partem, e que vêm felicitar o recém-chegado por ter se libertado das misérias terrestres. De sorte que se nesse momento o véu que os oculta à nossa vista pudesse ser levantado, veríamos toda uma multidão a nos acotovelar, circulando entre nós, e nesse número veríamos o Sr. Samson, não mais impotente deitado no seu leito de sofrimento, mas alerta, lépido, locomovendo-se sem esforço de um local a outro, com a rapidez do pensamento, sem ser detido por nenhum obstáculo. Essas almas ou espíritos constituem o mundo invisível em meio ao qual vivemos sem o perceber, de modo que os parentes e amigos que perdemos estão mais perto de nós depois da morte do que se em vida estivessem num país estrangeiro. Aqui lembra
da viúva Folon, né? Ela fala sobre isso. Porque ela vivia na França e a filha vivia nos Estados Unidos. E ela dizia, agora que eu desencarnei, vou poder estar muito mais perto de você do que imagina. É a existência desse mundo invisível que o Espiritismo demonstra pelas relações que com ele é possível estabelecer e porque aí encontramos aqueles que conhecemos. Já não se trata de uma vaga esperança, é uma prova patente. Ora, a prova do mundo invisível é a prova da vida futura. Adquirida essa certeza, as ideias mudam completamente, porque a importância da vida terrena diminui à medida que cresce a da vida futura. Esta é a fé no mundo invisível que possuía o Sr. Sanson. Via e compreendia tão bem que para ele a morte era apenas um limiar a transpor, a fim de passar de uma vida de dores e de misérias para uma vida bem-aventurada. A serenidade de seus últimos instantes era, pois, ao mesmo tempo o resultado de sua confiança absoluta na vida futura, que ele já entrevia, e uma consciência irreprochável que lhe dizia nada dever recear. Esta fé tinha sido aurida no Espiritismo, porque, forçoso é reconhecer, antes da época em que conheceu essa doutrina consoladora, era cético, embora não fosse materialista. Mas suas dúvidas cederam ante a evidência dos fatos que se testemunhou. Desde então, tudo mudou para ele. Colocando-se pelo pensamento fora da vida material, não mais havia senão como um dia maravilhoso entre um número infinito de dias felizes. Longe de se lamentar da amargura da vida, bendizia os sofrimentos como provas que deveriam acelerar o seu progresso. Caro Sr. Sanson, vai com Deus, Brás. Caro Sr. Sanson, sois testemunha da sinceridade do pesar de todos nós que vos conhecemos e cuja afeição sobrevive à vossa morte. Em nome de todos os meus colegas presentes e ausentes, em nome de todos os vossos parentes e amigos, eu vos digo adeus, mas não um eterno adeus, o que seria uma blasfêmia contra a providência e uma negação da vida futura. Nós, espíritas, menos que as demais pessoas, não devemos pronunciar essa palavra. Até à vista, pois, caro Sr. Sanson, que possais fruir, no mundo em que vos encontrais agora, da felicidade que mereceis e vir estender-nos a mão quando chegar a nossa vez de nele entrar. Só um instantinho aqui para acabar. Acabando já. Permiti-me, senhores, pronunciar uma curta prece sobre essa tumba antes que ela seja fechada. Que Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma do Sr. Sanson, que acabais de chamar. Possam as provas que sofreu na terra lhe serem levadas em conta, e as nossas preces suavizar e abreviar as penas que talvez ainda tenha de suportar como espírito. Espíritos bons, que viestes recebê-la, e sobretudo vós, seu anjo da guarda, assistia para auxiliá-la a se desembaraçar da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesma, a fim de subtraí-la da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal à vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas cometidas e que lhe seja permitido o desejo de as reparar, a fim de apressar o seu progresso para a vida eterna bem-aventurada. Alma do Sr. Sanson, que acabais de entrar no mundo dos espíritos, estais presente entre nós. Vedes e nos ouvis, porquanto entre vós e nós não há senão o corpo perecível que há pouco deixastes e que logo será reduzido a pó. Este corpo, instrumento de tantas dores, ainda está lá ao vosso lado. Vós o vedes como o prisioneiro vê as cadeias de que acaba de se libertar. Abandonastes o vosso invólucro grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, apenas conservando o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se já não viveis pelo corpo, viveis a vida do espírito,
e que essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não mais tendes o véu que oculta os nossos olhos, os esplendores da vida futura. Doravante, podereis contemplar novas maravilhas, enquanto ainda estamos mergulhados nas trevas. Ireis percorrer o espaço e visitar os mundos em completa liberdade, enquanto nos arrastamos penosamente na terra, retidos pelo nosso corpo material, que se nos assemelha fardo por demais pesado. O horizonte do infinito vai desdobrar-se diante de vós, e na presença de tanta grandeza compreendereis a esterilidade de nossos desejos terrenos, de nossas ambições mundanas e de nossas vãs alegrias transformadas em delícias pelos homens. Entre os homens a morte não passa de uma separação material, que dura alguns instantes. Do lugar do exílio, onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem como os deveres que devemos cumprir na terra, nós vos seguimos em pensamento até quando nos for permitido reunir-nos a vós, como agora vos reunis àqueles que vos precederam. Se não pudermos ir até vós, podeis vir a nós. Vinde, pois, entre os que vos amam e que amastes, sustentai-os nas provas da vida, velai pelo que vos são caros, protegei-os conforme o vosso poder, e abrandai os seus pesares pelo pensamento de que agora estás mais feliz e pela certeza consoladora de que um dia estaremos reunidos no mundo melhor. Que, doravante para a vossa felicidade futura, possais ficar inacessível aos ressentimentos terrenos. Perdoai aos que cometeram faltas para convosco, como eles vos perdoam as que podeis ter cometido para com eles. Amém. Então, acaba aqui o nosso texto. Estendemos um pouquinho só para poder terminar esse discurso. Então, no próximo encontro, nós vamos aqui saltar do mês de maio para o mês de junho, para vermos a segunda parte das comunicações do Sr. Sanson. Segunda parte é essa que foi publicada lá no livro Céu e Inferno, né? E depois a gente volta para cá novamente, também em Conversas Familiares de Além Túmulo, o Capitão Nivrak é aqui o personagem que nós vamos aqui acompanhar. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, vimos aqui todas as homenagens, né? Toda a despedida que foi feita do Sr. Sanson,